Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma live de terça-feira de manhã, 7h30. Hoje eu vim falar sobre a linha de comunicação dos perfis comportamentais. Mais uma vez eu aqui no escurinho, eu já vim de branco para ver se eu consigo clarear essa live, porque o estacionamento aqui não é muito claro e hoje está um dia super chuvoso aqui em São Paulo. Então, bora para mais um conhecimento de logo de manhã, para a gente poder aí acordar e conseguir ter alguns insights para o nosso dia, para a nossa liderança e para o nosso desenvolvimento. Bom, pessoal, bom dia. Então, vou pedir para vocês encaminharem essa live para as pessoas através desse aviãozinho que fica aqui na live. Podem encaminhar para as pessoas que estão ao vivo agora, para a gente poder acompanhar essa live de hoje. Eu já falei aqui bem rapidamente lá no início das minhas lives sobre perfis comportamentais e tendência de comportamento, que são a primeira base para a gente começar qualquer trabalho de autoconhecimento, de gestão de pessoas, de liderança, de diagnóstico, de melhoria, de gaps. Tudo isso a gente começa a partir de uma leitura de tendência comportamental. E aí, falando de uma das ferramentas que eu utilizo, ela não é a única, mas é a mais inicial e mais completa, que é o DISC. Então, toda vez que eu faço um trabalho de coaching individual ou mesmo de diagnóstico na empresa, levantamento, eu uso essa ferramenta para me guiar, né? E ela pula muitas etapas de conversa, porque ela consegue já traçar uma tendência comportamental do profissional, né? Então, ela traz ali 4 perfis: o dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade. Então, a gente tem 4 tendências de comportamento que falam muito sobre a personalidade, inclusive da comunicação. Então, que é um dos problemas principais das empresas, das pessoas, dos relacionamentos e da nossa convivência com as pessoas. Então, quando a gente entende, primeiro, como eu me comunico, e como os outros perfis se comunicam, eu consigo fazer alguns ajustes e me relacionar melhor, porque eu me comunico melhor. Então, existe essa natureza. O que acontece naturalmente? A gente tende a achar, né, que as pessoas se comunicam como a gente, ou que as pessoas deveriam pensar como a gente pensa. Ou que, nossa, isso é óbvio. Ou, nossa, que cansativo, nossa, que preguiça. Porque a gente sempre está achando que o outro tem que ser espelho e fazer como a gente faz. E é por isso que a gente tem os problemas de comunicação. Então, quando a gente fala dos perfis comportamentais, cada um tem uma linha de comunicação. Então, quando a gente fala de um dominante, por exemplo, que é um perfil comportamental mais direto, mais objetivo, mais focado em resoluções de problemas. A pergunta do dominância é o quê? O que eu tenho que fazer? Então, o dominante ele tem uma linguagem simples, direta e rápida. Ele não vai ficar contando uma história para você. Ele vai simplesmente chegar e falar, é isso aqui, olha, eu preciso disso aqui. Então, ele não vai ter muito dedo, ele não vai entender contexto, ele não vai querer se aprofundar em detalhes, ele vai simplesmente comunicar. E ele vai fazer isso de uma forma, para ele, muito simplista, muito clara e muito rápida. Para outras pessoas, isso pode soar frieza, pode soar uma insensibilidade, mas não significa nada disso. A gente já falou aqui de separar o fato de observação, né? Da gente separar o julgamento de uma situação real. Então, quando a gente fala de um perfil dominante, a gente está falando de 9% da população brasileira. É pouca gente. Por isso que elas são geralmente mal interpretadas, né? Então, um dominante sofre, porque ele se comunica de uma forma tão rápida e direta e ele não entende porque as pessoas se doem. Que ele fala assim, gente, mas eu simplesmente fui lá e falei um negócio. Por que a pessoa achou ruim, né? Ou por que ela se sentiu? Então, a dominância, ela tem essa questão mais direta, né? Mais seca, vamos dizer assim. E não tem certo ou errado, né? Então, para você conversar com um dominante, você precisa também ser direto e objetivo e ele vai gostar
de receber essa informação dessa forma, né? E quando você receber isso também, entenda que é o modus operandi dele, que não é nada pessoal, né? Então, o perfil dominante é um perfil empreendedor, visionário, que enxerga a longo prazo, que é focado em ação. Então, ele sai para fazer e aí ele vai lá e fala e comunica, né? Então, ele faz isso de uma forma muito direta. Quando a gente fala de um influente, o influente já é uma pessoa focada em pessoas. Já é uma pessoa focada em comunicação. Essa pessoa, sim, ela vai usar muito da argumentação de comunicação para trazer envolvimento, ela vai contar uma história com entusiasmo, ela vai envolver outras pessoas, ela é otimista, alegre, então ela vai conseguir fazer um carisma, ela vai conseguir trazer um carisma para a comunicação dela. E aí, o influente, ele é uma pessoa que gosta de falar, ele gosta muito de falar. Então, ele sempre vai ocupar um espaço para isso. Então, ele vai querer, de alguma forma, estar em evidência, vai querer ser parte do assunto, vai querer estar envolvido, vai querer falar. Então, a comunicação do influente, ela é muito ativa, muito completa, muito entusiasta. Então, é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, que gosta de ser envolvida, que gosta de envolver, que gosta de estar sempre nos eventos, estar perto, estar relacionando com pessoas. Então, o influente gosta de pessoas. E ele sempre vai perceber, né, aquela pessoa que não tá bem, ou chamar alguém de canto para conversar porque ela viu que não estava bem. Então tem uma sensibilidade no influente, né? Então o influente é uma pessoa que gosta e ela é mais fácil de lidar. E aí a gente tem uma maioria no perfil do brasileiro. Então, gente, pasmem, 46% da população brasileira é influente, né? Então a gente tem muita gente com esse perfil. A maioria da nossa cultura brasileira tá traçada ali no influente, que é um perfil focado em pessoas, amistoso, relacionamento, comunicativo. Então a gente tem isso na nossa essência, mas como predominância da cultura. Então a gente tem bastante influente no mercado de trabalho, especialmente, porque somos maioria, né? E aí a gente tem também o estabilidade, que é um perfil também focado em pessoas, só que é um perfil bastante introspectivo. Já é um perfil que escuta muito. Ele escuta muito mais do que ele fala. E ele é observador, sabe? É uma pessoa que chega num ambiente, ele dá uma olhada, ele consegue perceber as coisas. Então, a forma de comunicação do estabilidade é ouvir muito mais do que falar. Então, ele é mais retraído, ele tem uma linguagem corporal mais introspectiva, não gosta de aparecer, é uma pessoa que gosta de ficar um pouquinho mais ali no cantinho, nos bastidores, só observando, fazendo o trabalho dele. Então, tem aqui uma questão mais reservada. Acho que essa é a palavra mais adequada para uma estabilidade. Então, a comunicação de uma estabilidade, ela é neutra. Você tem que extrair dessa pessoa, você tem que perguntar, você tem que investigar, você tem que trazer essa pessoa para um ramo de confiança. Aos poucos, essa pessoa vai se soltando. Com quem ela realmente confia, ela vai conseguindo se abrir, mas ela não é um livro aberto, como o influente, por exemplo, né? Então, ela tem um pouco mais de restrição na hora de abrir informações, especialmente sobre a vida dela, especialmente sobre as particularidades. Então, é uma pessoa que não vai expressar uma opinião se você não pedir, né? Ela não vai ser um destaque se você não der espaço para ela. Então, é uma pessoa que tem uma comunicação um pouquinho mais introspectiva. Como ele é ótimo ouvinte, né? Essa pessoa é muito bom ouvinte, consegue captar muito as emoções das pessoas e trazer isso para um acolhimento. Então, consegue ouvir, ter uma escuta ativa, consegue acolher as pessoas, consegue dar atenção. Então, é uma atenção diferente da fala, e sim, muito mais de recepção, né? De recepcionamento. Bom, no estabilidade, a gente também tem uma boa porcentagem, 29%. Né, da população brasileira, estabilidade, que também é um perfil bem voltado para pessoas.
E aí, por último, não menos importante, a gente tem o conformidade. Então, o conformidade já é um perfil bem lógico, bem analítico, bastante crítico, criterioso, com várias informações. E aí a gente tem um perfil mais seco, né? Mais focado assim em análise. Então, é uma pessoa que não expressa uma opinião sem conhecer profundamente do que ele está falando, sem estudar alguma coisa, ou sem ter alguma informação mais profunda sobre qualquer coisa, né? Então, geralmente é uma pessoa que gosta de se informar, que gosta de entender o que está acontecendo, que precisa desse contexto para poder gerar um trabalho, uma informação, uma opinião, que seja. Então, é uma pessoa que é muito inventivo na sua relação e gosta de se pautar em fatos e dados, né? E pouco em emoções. Então, traz muito mais uma questão prática e lógica das coisas. Então, geralmente é aquela pessoa que tem assuntos profundos, que gosta de se comunicar com riqueza de detalhes, que pergunta muito. Mas por quê? Mas de onde veio? Mas com base em quê? Porque ele quer entender, ele é curioso. Então, a linha de comunicação e raciocínio dessa pessoa é de profundidade. E aí, a gente tem, em média, 15% das pessoas com esse perfil, que são perfis mais planejados, mais detalhistas, mais voltados para longevidade, longo prazo, etc. Quando a gente olha essa porcentagem, nessa distribuição, depois eu vou colocar um quadrinho sobre essa distribuição ou no Stories ou no post mesmo. Quando a gente olha essa distribuição, a gente tem 2 perfis focados em processos, né? E atividades que são mais lógicas ou mais práticas, que é o dominante e o conformidade. Esses 2 perfis são perfis frios de processo. E a gente tem aqui um outro perfil, os outros 2, focados em pessoas, que é o estabilidade e o influente. Quando a gente soma essas porcentagens, que a gente vê lá um 46% de influência e um 26% de estabilidade, a gente tem mais de 70% do perfil do brasileiro focado em pessoas, em relacionamento, em comunicação, em relações, em valorização da amizade, da boa convivência. Então, nós temos isso culturalmente bastante presente, né? Então, o que acontece nas falhas de comunicação na prática, né? Quando a gente vai para o mundo corporativo, quando a gente vai para as nossas relações, né? Tem pessoas, como o dominante e conformidade, por exemplo, que não conseguem entender por que algumas coisas não saem da forma que deveriam sair. Porque é uma resposta muito clara e muito lógica para quem é processual. Já para quem não é, já para quem é focado em pessoas e que tem uma dificuldade de ter essa praticidade, essa lógica muito clara, envolve e mistura as coisas das relações da comunicação com a dificuldade de implementação de coisas muito práticas, porque tudo tem exceção, tudo tem uma situação diferente, a gente tem que tratar as coisas de uma forma específica, então nem tudo é ferro e fogo, né? Mas também nem tudo precisa ser sem regra ou sem nenhuma política. Então a gente tem esse conflito, né? Porque a grande maioria está pautada nas relações, o que foi falado e não o que está escrito, o que foi combinado e não o que está no contrato. Então a gente precisa dar um equilíbrio nisso, né? E um equilíbrio muito maior tem que ser para o lado de processos e procedimentos, regras e algumas coisas que a gente tem dificuldade de receber por sermos pessoas de relacionamento mais focado em pessoas. Então, se alguém chega para mim e fala uma crítica direta, olha, você precisa melhorar isso aqui porque isso aqui não foi bom. Porque essa entrega que você fez, faltou isso, isso, isso. Quem é muito focado em pessoas, né, o influente ou estabilidade, tende a levar isso para o lado pessoal. Nossa, mas sou eu o problema. Não tem nada a ver com você. É o fato em si, que quem é de processo é mais fácil de expressar, sem essa conotação de pessoas junto, né? Não estou falando da sua pessoa, estou falando de um fato isolado
E a gente só melhora quando a gente tem uma oportunidade de corrigir alguma coisa. Porque se a gente estiver super bem, fizer tudo muito bem, a gente não tem oportunidade nenhuma de melhorar, porque já tá ótimo, né? E quem que consegue ser ótimo em tudo, né? Então a gente precisa começar a, primeiro, entender qual é a minha forma de comunicação, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho dominância muito alta, mas eu tenho influência também. Então, a influência me faz ser um pouco mais comunicativa, aberta e de bom relacionamento, mas o meu dominante é muito alto. Então, eu combino essas duas coisas para poder exercitar ali as minhas relações, o meu trabalho e tudo mais. E a gente tem um conflito também de que quando a gente está com pessoas muito diferentes, a gente tende a se irritar com a outra pessoa, com o jeito que a outra pessoa atua ou é. Então, quando uma pessoa é muito carismática e relacional, ela entra em choque quando ela está diante de uma pessoa muito fria, lógica e objetiva. Porque não tem ali uma conexão. Existe dois perfis completamente diferentes. E se esses perfis não conseguirem se ver como complementos, eles vão se ver como rivais. Ou eles vão falar assim, nossa, eu não tenho a menor paciência com aquela pessoa que chega perguntando um monte de detalhe, que quer saber tudo e que isso e aquilo. Ao mesmo tempo, a pessoa que é visionária e ampla, ela fala, meu Deus, eu não aguento aquele nível de detalhe. Eu preciso de uma coisa mais simples. Ou, contrário também, nossa, essa pessoa é muito superficial, eu não consigo entender o que essa pessoa me pede, porque ela joga informação e eu não fico sem base. Então, a gente precisa fazer esse refinamento, né? Primeiro, conhecer o seu processo de comunicação e, a partir disso, você conseguir interpretar a expressão de comunicação do outro para poder chegar no equilíbrio, né? Talvez uma pessoa mais direta, mais objetiva e ampla tem que tomar muito mais atenção para poder realmente ouvir o outro em detalhes ou de uma forma completa, porque senão você vai pegar só uma informação que é superficial ou que te interessa e vai ignorar as outras coisas, né? Ou a pessoa vai se apegar a detalhes que não são tão importantes e não vai conseguir dar vazão naquilo que é mais urgente. Então precisa desse alinhamento, né? E essa é a grande dificuldade que a gente encontra não só no ambiente corporativo, mas também na nossa vida, né? Nas nossas relações. Se você quiser preencher o teste DISC gratuito, eu tenho um link disponível. Você pode me chamar no direct, que eu mando esse link para você pela mensagem. É um link que você pode preencher e ter lá o seu resultado. Não é o material completo, mas ele já dá um norte bem interessante para você. Então, você já pode começar por ele. Geralmente a gente aplica o completo em processos seletivos, em empresas, em mapeamento, em coaching, em processos, mas você pode ter o gratuito, que a gente aplica na massa, né? Quando a gente vai fazer um processo seletivo grande, a gente aplica na maioria das pessoas, para depois no refinamento aplicar o completo, que é uma versão paga, com muito mais informações, com muito mais critérios, né? Então a gente consegue fazer algumas percepções nesse sentido. Então eu mesma preencho essa ferramenta de tempos em tempos, para a gente poder acompanhar um pouquinho as movimentações dos trabalhos que a gente faz de desenvolvimento pessoal, né? Porque se a gente tem ali uma leitura, a gente precisa se desenvolver e melhorar cada vez mais. Então, é super importante que vocês tenham essa ferramenta como autoconhecimento. E tudo começa na comunicação, né? Se eu conseguir me expressar de uma forma com que o outro entenda melhor, porque eu sei o modus operandi dele e o meu, eu consigo muito mais resultado. Nossa, Priscila, mas eu tenho que me adaptar e toda hora ficar fazendo ajuste. Você tem um conhecimento muito grande e que as pessoas não têm. Então isso vai fazer com que você tenha muito mais retorno e muito mais resultado do que você faz nesse ajuste. Então você não está fazendo isso para agradar as pessoas. Você está fazendo isso para você se comunicar melhor, para você ter mais resultado, para você conseguir mais resultado das pessoas. Então, isso é importante. Isso é mais importante. E muitas vezes a pessoa nem se conhece, não sabe nem que tipo de comunicação ela tem, não sabe nem identificar as falhas de comunicação. Precisa sempre do outro para poder trazer esse conhecimento. Então, a primeira orientação, né, para autoliderança, para desenvolvimento pessoal, é fazer o teste.
né? Pode mandar um direct que a gente manda o link para vocês. Ou escreva no comentário quando essa live for para feed de post. Você pode colocar, quero o link, tá? É só você escrever, quero o link, a gente manda para você também, tá bom? E você, me conta, se você já conhece seu estilo de comunicação, você já sabe qual que é o seu estilo e a sua forma? Eu não sei se eu já falei isso em alguma live, mas tem uma passagem que eu gosto muito, né? Que eu escutei e é muito importante. Quando dentro de você tá rápido, o mundo lá fora tá lento. Quando dentro de você tá lento, o mundo lá fora tá acelerado. Então, não é uma questão do externo, é uma questão de referência interna. É como você está. Então, a forma que você se comunica, que você vê o mundo, que você traz para você o seu filtro, é uma realidade sua. Mas ela não representa a realidade lá fora. Ela precisa ser representada através da leitura do outro também, para que a gente consiga, nesse equilíbrio, interpretar as coisas de uma outra forma. Porque senão eu vou virar dona da verdade e vou achar que só meu mundo é o que vale. E a gente sabe que não é assim, né? Então a gente precisa trazer esses conceitos, esses conhecimentos para o nosso dia a dia de uma forma muito responsável, primeiro se conhecendo. Tá bom? Bom, gente, muito obrigada aí pela audiência. O pessoal tá falando aqui bom dia, bom dia. Tinha ouvido também como coruja, pombo, águia e pavão. Vocês vão encontrar essas conotações de dominância, influência, estabilidade e conformidade em nomes de animais. Tem um que é tubarão, golfinho, gato e também tem outros animais, né? São todos similares ao principal, que é a ferramenta DISC, né? A ferramenta DISC foi desenvolvida por Marston, em Harvard. É uma ferramenta que é utilizada não só na América Latina, mas em vários países também. Então, tem um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, que foi o primeiro estudo do Marston para chegar nessa ferramenta. E dela nasceram várias outras adjacências, né, de similaridades de ferramenta, que tem outros nomes, mas elas partem da mesma base, né? Elas partem do DISC, que é a principal ferramenta de desenvolvimento que a gente encontra e uma das mais utilizadas no mercado. Bom, gente, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Eu fico muito feliz de cada terça-feira ter mais gente aqui na nossa live. Tô bastante contente. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Pode ser que daqui a uns meses eu consiga fazer num outro lugar, um pouco mais claro, mas por enquanto com a minha agenda vai ficar um pouco escuro mesmo. Não sei se depois eu consigo, depois do vídeo, dar uma clareada, mas o máximo que eu consigo fazer é acender essa luz aqui amarela, mas não fica legal. Então, eu tentei parar lá fora, mas não é proibido parar. E se eu passasse, eu teria que dar uma super volta e chegar super atrasada. Então, por enquanto, eu vou pedir a paciência de vocês aqui pra gente manter. E aí, aos poucos, a gente vai trocando agenda. Quem sabe eu vou conseguindo fazer de outros lugares. E a gente consegue fazer mais trocas. Tá bom? Então, compartilhem essa live com as pessoas que têm interesse em se desenvolver na área de comunicação. Vou deixar essa live na nossa postagem. Podem mandar lá que vocês querem o link, né? E quem tiver interesse, manda um direct que eu mando o link também. Tá bom? Uma ótima terça-feira para vocês, de chuva, que vocês aproveitem bem, que trabalhem direitinho, que você que está indo para o trabalho, tomando café, se preparando, que seja um dia abençoado e que a gente volte a se encontrar aqui toda semana, tá bom? Um beijo!